E aí, Olá, Marcelo, tudo bom? e aí, Vitor, Boa tudo noite, certo? tudo certo. Ó, já tem gente aqui dando boa noite. Boa noite, Fernanda. Fernanda está assistindo todas as lives. Ela participa bastante. Vai fazer pergunta para você hoje aí, provável. Eu estava falando aqui com o pessoal, né? Eu tinha começado aqui a transmissão, que acho que se a gente analisar em termos de fatores de risco, né? A idade é um dos fatores de risco principais aí para o desenvolvimento das complicações da Covid-19. E aí a gente teve essa ideia de te convidar para falar da Covid-19 em idosos. A gente sabe que todo mundo tem um idoso na família, ou mais de um, e várias pessoas aí com casos, né? E assim, é uma população, talvez, dos fatores de risco todos que a gente tem visto para a Covid, é uma população dos mais vulneráveis. Então é importante a gente estar falando disso. Eu vou pedir, Marcele, só para você se apresentar, antes da gente começar as perguntas. Marcele, eu fiz faculdade, né, com ela. Marcele é uma das melhores alunas aí da Isso. turma. Aí eu já vou fazer essa apresentação informal. Que bom. Vamos lá, é um prazer estar aqui conversando com você, Vitor. Eu sou geriatra, né? Sou geriatra pela UF, pela SBGG, especialista também em cuidados paliativos pelo Albert Einstein. E trabalhamos juntos, né, na Oncomed. Temos esse prazer de trabalhar com uma equipe nota 1000, né? Então, é um prazer. Eu queria agradecer o convite de vocês para participar da live. E vamos lá, tentar esclarecer um pouquinho as dúvidas do pessoal, né? Todas as lives, o que eu tenho feito é antes de começar as perguntas, né, de entrar no assunto, eu trago os números, né? Então, agora à tarde eu atualizei os números lá pelo site da Organização Mundial de Saúde. Então, no mundo a gente tem mais de 8 milhões de casos da Covid-19, com mais de 440 mil óbitos. O Brasil com mais de 800 mil casos, né, e 43 mil, mais de 43 mil óbitos. Então, o Brasil representa 2,7% da população mundial, mas está representando aí em torno de 10, 11% dos casos. Então, realmente, a gente tem um peso aí nessa questão do Covid. Eu acho que já até fizeram a pergunta aqui, mas eu vou fazer a primeira pergunta que a gente imaginou essa para a live. Por que, que a Covid-19 é mais grave nos idosos? Qual é a sua percepção, se é isso mesmo e por que, que isso acontece? Isso na verdade é um fato, né? A gente percebe isso na prática clínica, nos estudos. A Covid ela é mais grave, os sintomas são mais intensos e o risco de óbito é maior, né? Então, agora, por que que isso acontece? A gente tem algumas versões, né? Então, uma primeira delas é que o idoso, ele normalmente, ele tem mais comorbidades. Então, hipertensão, diabetes, né, obesidade, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, todas essas doenças são mais prevalentes no idoso, então colocam o idoso em maior risco. Mas o que a gente tem visto é que não é só isso, né? Não é só a comorbidade. A idade, por si só, ela já é um fator de gravidade, né? De possível gravidade na Covid-19. Então, a gente tem vários estudos em andamento tentando identificar por que que isso acontece, né? Então, o que que a gente sabe, né, na verdade, do envelhecimento, né? Que com o envelhecimento a gente tem uma redução importante das nossas reservas biológicas e um envelhecimento de todos os nossos sistemas, né? Tanto do sistema cardíaco, neurológico, geniturinário, gastrointestinal, então tudo isso envelhece junto. Então, o sistema imune ele também envelhece. Então, o que, que a gente tem diante de uma infecção por um vírus, né, como o coronavírus? O nosso sistema imune ele precisa identificar o vírus, avisar as outras células de que tá ocorrendo uma infecção, preparar uma defesa e para poder eliminar esse vírus. Então, todo esse processo ele já está alterado no idoso, né? A imunidade não é 100%. Então, exatamente por isso, o idoso ele é mais vulnerável a qualquer tipo, né, de infecção. E, além disso, a gente tem o que a gente chama de inflammaging, né, que é uma inflamação crônica que
a gente tem nos idosos e coloca o idoso em maior risco, porque é uma inflamação, como se fosse uma reação imunológica não apropriada ou exagerada, ou com direcionamentos errados, né? E que geram essa confusão imune que faz a defesa ficar prejudicada também. Então, são Nós todas temos essas feito aí, questões. nós temos feito essas lives, né? Você tem acompanhado também, né? E realmente é Uhum, isso que você falou, né? Nós abordamos aí várias questões, outras questões já, e a gente sempre fala dos fatores de risco. E essa questão da inflamação, ela me parece que é o ponto principal, né? Seja principal, né? o obeso, né? O obeso que acaba sendo um fator de risco, ele sabe que a obesidade é uma inflamação crônica também, né? Não deixa de ser. A idade tem Exatamente. essa questão do inflammation que você citou, e aí a gente acaba tendo realmente o idoso como aí, isso já foi visto na China, né, quando começou a pandemia, que a percepção era essa, era uma pneumonia que no idoso ela se desenvolve com mais gravidade. Então a gente já chegou com essa ideia aqui. Mas assim, mesmo a gente sabendo isso, no idoso a infecção é mais grave. O problema, né, que é como a gente identifica essa infecção ou essa gravidade da infecção no idoso, tanto no início, a gente sabe que a pessoa vai ter o contato com a Covid-19, vai ter esse reconhecimento do sistema imune, em algum momento o idoso não faz isso direito e desenvolve a gravidade. Como é que você, quais as dicas que você daria para as pessoas que têm idosos em casa ou que cuidam de idosos para identificar esses momentos, né? O momento do contágio, o momento da piora? Então, o que eu tenho visto, né, a minha experiência clínica também, né, com toda a literatura também junto, é que varia demais, né? Então, o idoso, ele pode apresentar poucos sintomas, como um paciente jovem, ou passar assintomático, isso Uhum. também acontece, né? Assim, eu tenho uma paciente que fez o diagnóstico agora essa semana e o único sintoma dela era uma voz anasalada. Por que a gente fez o exame nela? É só porque a gente identificou no restante da família o vírus, né? Então ela acabou fazendo, Sim. mas pouquíssimos sintomas, né? E as formas graves que precisam de respirador e que precisam ir para o hospital, né? Que é a forma que a gente também vê. Agora, assim, o que é importante com relação aos sintomas, né, da Covid-19 nos idosos é que sintomas atípicos, né, podem aparecer com uma frequência muito grande. Então, a questão de tosse, dispneia e febre, que é uma tríade clássica, né, da infecção, muitas vezes não está presente. Então, a gente vê no idoso uma simples confusão mental, com quadro de delírio, história de queda, né, um paciente que começa a cair em casa sem motivo, uma agitação maior, insônia, inapetência. Já fui ver um paciente em casa que o diagnóstico, a hipótese da família era uma depressão e era a Covid-19, né? É claro que a família percebe que tem alguma coisa alterada, mas muitas vezes não consegue identificar, né? Então, assim, esse paciente, por exemplo, que eu fui ver em casa, a ausculta clássica, né, de uma pneumonia viral difusa. Então, fácil de identificar ao exame, mas que a família não consegue perceber, né? Só percebe que tem algo estranho. É o que eu sempre falo, assim, que a família e os cuidadores são muito importantes, né, na história do paciente. Então, eles conhecem o paciente. Então, a gente precisa, todo médico precisa valorizar a opinião deles, o que eles têm para contar, o que está de diferente, né? E isso normalmente nos leva a identificar a doença de forma mais certa. Pelo menos, não sei se você deve lembrar disso, mas no início da pandemia a gente tinha muita informação ali que a gente veiculava nos nossos grupos, né? E um dos slides que a gente acabou compartilhando era de 11 apresentações de Covid-19, né? Uhum. Então, isso lá em março, né? Então, agora
a gente vê que, na verdade, Quadro é isso de que você falou. diarreia também, É, né? exatamente. Gastrointestinal. Às vezes, como único sintoma até, né? Igual você falou aí, isso acho que Exatamente. tornaria muito mais difícil você identificar. Aí que eu estava falando também, aí você tem lá, ou tem um caso, teve um contato, e o idoso tem um sintoma assim um pouco inespecífico, mas a gente correu atrás, fez o diagnóstico, chegou à conclusão de que poderia ser Covid-19 realmente, e aí o idoso está lá isolado. Aí nesse momento, o que que eu vou precisar identificar em termos de piora? Né? Me parece, assim, o que eu tenho visto é que os pacientes que vão a óbito, me parece que eles evoluem mais rápido nesse desenvolvimento da tempestade inflamatória. É isso que você viu aí com alguns casos, uns casos mais dramáticos? E como é que Sim. as pessoas fariam para ver isso, né, para identificar isso? Olha, eu acho que assim, a família tem que ter contato com o médico, né, que acompanha o paciente para poder ir relatando as mudanças ao longo dos dias, do que está acontecendo, né? Isso é muito importante, ter um médico para poder seguir de referência e poder ajudar a família até por telefone, né, a orientar da melhor forma. Então, esses pacientes que desenvolvem a doença mais grave, geralmente é mais rápido, sim, né? Então, tem que estar bem atento a qualquer detalhe, tá? Então, nos outros pacientes, que eu tenho acompanhado alguns que a gente faz esse segmento só por telefone, né? Um quadro mais leve, mais arrastado, a maioria fica bem, né? Na verdade, a maioria, em geral, fica bem de qualquer Sim, forma, sim. né? Até nos idosos. Então, apesar de ser uma doença que assusta muito, né? Que gera muita ansiedade, normalmente a maioria dos pacientes se sai bem, né? Algumas pessoas recomendam o oxímetro. Eu acho que o oxímetro no idoso, às vezes, é até um pouquinho complicado dele ficar É, monitorando e talvez quando já tem uma alteração, de repente já pode até estar um pouco tarde, né? Aí alguns exatamente, assim, pacientes a gente eu teve essa costumo... dificuldade. E estava difícil de comprar também o oxímetro, né? Estava em Sim, falta sim. porque teve uma busca muito grande. Alguns pacientes que conseguem ter o oxímetro, eu até recomendo, né? Porque normalmente o idoso tem um pouco de dificuldade, mas tem sempre um cuidador, um familiar que pode dar uma ajuda nesse sentido, né? E a gente fica mais tranquilo também, né? Quando a gente está acompanhando o paciente à distância, a gente sabe que ele está ainda saturando bem, né? Assim, uma coisa que eu passei a ensinar aos familiares e cuidadores é contar a frequência respiratória. Então, Isso aí ia ser a próxima pergunta. Você ia ah, falar, já que o oxímetro não ia ser não é um negócio que às isso, vezes é muito fácil, aí eu ia passar, pô, mas a frequência respiratória até na literatura, né? A literatura já exatamente. tem uma Ajuda informação de que a muito. frequência respiratória, na verdade, é primeiro do que a hipoxemia. O paciente ele Isso. fica um tempo ainda conseguindo Taquipneico, né? manter Uhum. taquipneico e conseguindo manter a saturação boa. E medir Aí a isso que eu ia te frequência. perguntar. Como é que a gente faz isso? Isso é difícil às vezes de ensinar Então, na dá para faculdade. fazer, mas dá para fazer, assim, eu ensino por vídeo, né, os pacientes, ensino fácil, né, contar 1 minuto e ver quantas vezes ele apresenta o movimento de respiração, expansão do tórax, e eu mesmo consigo contar, né, se você faz um vídeo com o paciente, ensina a direcionar a câmera direitinho, dá para fazer isso por Sim, uma sim. consulta à distância, né, já dá para ter uma ideia de como é que está o paciente, como é que ele está ventilando, se está fazendo tiragem intercostal, se ele está cansado, como é que está a frequência. Dá para a gente ter uma boa ideia do que está acontecendo com o paciente. Aí tem uma pergunta já aqui, o que é o oxímetro, que a gente acabou falando de oxímetro. Então, o oxímetro é um dispositivo que a gente usa aqui na ponta do dedo, né, o oxímetro de pulso, e ele vai conseguir medir através da luz a saturação de oxigênio no sangue. Isso vai dar um indicativo de como está a troca gasosa do paciente. A gente sabe acima de 94% a gente vai estar tranquilo. E aí, entre 90 e 94, a gente vai ficar um pouquinho preocupado. Abaixo disso, o paciente vai já ser encaminhado para emergência. Aí, É esse eu paciente que explicando eu. aqui só porque fizeram essa pergunta agora. Então, esse paciente que eu mencionei que estava em casa, que eu falei que eu fui ver, que estava com Uhum. a Covid e a história da depressão, quando eu coloquei o oxímetro nele, ele estava saturando a 70%.
em casa, né? Então, ajuda, né? Realmente é tardio, né? Essa percepção aí, às vezes é Exatamente. complicado por causa disso. E aí, a gente ainda acho que falando dessa questão, o idoso foi diagnosticado, ele tá com Covid e também os que não estão, que estão isolados. A gente sabe que essa parte, a rotina para o idoso é muito importante, né? Você sabe muito melhor do que eu isso, né? O idoso ele precisa ter essa rotina. E aí, como é que a gente faz com o idoso que agora não tem mais essa rotina, ele não vai mais, não desce mais lá na rua, não vai mais no banco? Muitas vezes a gente até Então, reclama isso, disso, né? Ah, até o banco, a lotérica é cheio de idosos, mas a gente tem que entender que essa população, na verdade, ela precisa dessa rotina. E aí, como é que fica esse impacto psicológico exatamente. nos idosos? Então, essa é uma questão muito complicada, né? Porque a pandemia fez a gente orientar ao contrário de tudo que a gente sempre orientou, né? Que é o idoso sair, que é o idoso ter uma boa interação social, presença de familiares, de amigos. Então, hoje, tudo isso a gente contraindica no idoso, né? Então, a gente tem que ter cuidado e individualizar cada caso, né, Vitor? Então, a maioria dos pacientes a gente tem que recomendar mesmo ficar em casa, não tem jeito, né? Mas, assim, individualizar sempre, né? E alguns pacientes que estão muito confusos, por exemplo, né? E com a mudança toda de rotina que acontece, fazendo quadro de delírio, com agitação, Uhum. eu Tô Alô? vendo, tô Então, vendo. eu tenho orientado alguns para que desçam um pouquinho, deem uma volta, né, no lugar seguro, tomando todas as medidas de higiene, com lavagem de mãos e, enfim, corre um risco, né, que é esse risco de sair, mas que a gente às vezes precisa orientar dessa forma para alguns pacientes que estão com um quadro muito descontrolado, né? E a questão da rotina, o máximo que a gente conseguir manter de rotina seria bom, né? A questão de praticar atividade física em casa, né? De ter sempre um horário para acordar, um horário para se alimentar e nunca ficar de pijama em casa o dia inteiro, né? Isso piora ainda mais, aumenta o risco de delírio no idoso, né? O confinamento já Uhum. aumenta demais o risco. Então, se a gente coloca o idoso tudo escuro, né? Sem abrir as janelas durante o dia, de pijama, né? Que ele perde a noção de dia e de noite. Então, isso atrapalha muito a condução do caso desses pacientes, né? Mesmo os pacientes que saudáveis, né? Que não estejam Sim, apresentando sim, sim. sintoma nenhum. Que as pessoas que ficaram realmente impactadas aí. E, e a pessoa que já está com esse impacto psicológico, né? A gente está aí desde 16 de Uhum. março com a quarentena, então você deve já ter alguns pacientes aí nessa situação. O que você sugeriria ou o que você fez de estratégia para quem já está muito impactado? Né? Aquela pessoa que Então, eu acho alguns. que tem várias questões, né? Aquela pessoa que se retraiu totalmente, aquela que negou e está indo à rua e fazendo tudo como se estivesse ainda não numa situação complicada. Então, alguns pacientes, né, a gente precisa orientar direitinho como que está a situação, a realidade da situação da doença, né, no país, no bairro, na cidade, para que a pessoa tenha essa noção da gravidade que acontece, né? E algumas pessoas, ao contrário, estão com síndrome do pânico, né? Medo de sair na rua, de ir na lixeira do corredor. Então, cada paciente a gente tem que conduzir de uma forma diferente, né? Então, esses pacientes, por exemplo, que estão mais com pânico, né? Com medo em Uhum. excesso, né? De sair de casa, eu tenho conversado bastante com eles. Para alguns eu indiquei terapia, né, com psicólogo, um acompanhamento, até à distância. A gente tem feito isso. Tem alguns psicólogos que têm ajudado bastante nesse sentido. E também tem um grupo de estimulação cognitiva, né, que também faz essa função. Os grupos que atendem por consultas à distância, também por grupos, né, e conversas. Tudo isso ajuda o paciente
a ficar um pouco mais tranquilo, a entender que a doença existe, mas que não é para a gente entrar em pânico, né? Porque a gente ainda vai ter que conviver com ela por um tempo. Então, são os dois lados, né? Que a gente, os dois extremos que a gente tem visto e que a gente vai tentando contornar da melhor forma, né? Os pacientes que negando e querendo sair de casa, assim, hoje isso é muito difícil, né? Mais raro, né? A maioria das Uhum. pessoas tá mais com medo, né? O idoso, principalmente, então eles estão com muito medo. Sim, sim. Então, a questão do pânico é mais frequente do que o contrário, né? A da negação. Acho que no início ainda tinha muito idoso na rua, né? Acho que agora já, com Eu o tenho aparecimento de visto. mais casas, acho que diminuiu bem, realmente. Muitos idosos que estão na rua, né? Eles, na verdade, muitos precisam ir para a rua, né? Não tem com quem Sim, sim. contar. Então, eu tenho vários pacientes que são dois idosos, um cuidando do outro, né? Em que em algum momento algum dos dois precisa ir pagar uma conta ou precisa resolver alguma coisa no banco ou no mercado. E aí, enfim, eu oriento que eles tomem os cuidados, mas que não deixem de fazer as tarefas essenciais, né? Aí agora está começando a ter várias perguntas aqui. Eu vou voltar aqui para passar algumas. Aí a Thaís Maria fez uma pergunta aqui sobre caminhadas na orla, se o risco é grande, se vale a pena. Aí eu só vou fazer um lembrete que semana que vem, na quarta-feira, aí a live volta para o horário das 18 horas e a gente vai falar com Pedro Cerqueira, que é professor de Educação Física. Ele vai falar especificamente desse tema, atividade física em tempos de pandemia, como fazer. E aí já fica a dica, eu vou deixar essa pergunta para a próxima live. Mas aí tem uma outra aqui, ó. É, Depois que o idoso teve Covid, pergunta da Carla, fica mais difícil, fica mais suscetível a desenvolver um quadro de pneumonia. E aí a gente tinha até conversado a questão de como a gente faz a reabilitação respiratória do idoso que teve Covid. Então, como é que é isso, né? Isso. Então, na verdade, qualquer infecção viral, né, no paciente idoso, ela aumenta o risco de complicações bacterianas, né, de pneumonias bacterianas. Então, a própria gripe comum, influenza e também a COVID, né, aumentam o risco. Então, a fisioterapia respiratória nesses pacientes é muito importante. Outra questão que nesse sentido é que muitos pacientes que fazem fisioterapia deixaram de fazer a fisioterapia, né? Então, aumentando ainda também o risco de complicações pulmonares. O que eu tenho recomendado, né, aos pacientes que têm esse acompanhamento de fisioterapia, que a gente já vê benefício nele, é que eles não interrompam, né, ou que eles retornem já nesse momento os atendimentos com fisioterapia, atendimentos domiciliares, né, seguindo as orientações, que o fisioterapeuta também siga as orientações, né, de higiene para evitar a contaminação. E até a fisioterapia mesmo em clínicas, né? Elas já voltaram e estão sendo feitas com intervalos maiores entre os pacientes, com maior segurança, né? Para alguns pacientes a fisioterapia faz muita falta, né? Então, o risco de ficar sem a fisioterapia às vezes é maior do que o risco Sim. de contaminação pela Covid, né? Então, até no pós-Covid, a fisioterapia ajuda também, né? Vai evitar essas complicações. Até durante a infecção, né, de um paciente com a Covid-19, em muitos casos a gente tem que entrar com antibiótico, né? Aquele paciente que persiste com febre, né? A Sim, gente sim. suspeita de uma infecção bacteriana superposta e a gente precisa tratar e fazer esse antibiótico. E aí você falou a questão de tratamento, então já vou aproveitar que tem algumas perguntas também em relação a isso. Pergunta aqui da Flávia. É, Quais os tratamentos atualmente estão disponíveis em idosos com Covid-19? De lembrar que tem tratamentos que já estão com nível de evidência maior, outros ainda em estudo Isso. clínico, e alguns têm contraindicações para grupos de risco, principalmente idosos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão das terapias disponíveis.
Tá. Bom, vamos começar falando do mais polêmico, né? Cloroquina, Aqui, ó, hidroxicloroquina. sua dica aqui, ó, a Carla está agradecendo, falou que o pai está com o pulmão de 30% a 40% comprometido, ela vai procurar uma fisioterapia respiratória. Isso aí, ajuda Então, bastante, né? A gente consegue evitar, né, a internação em alguns casos. sim, sim. Mas esqueci o que eu estava falando. Não, a gente falou da terapia, das terapias disponíveis para idosos com Ah, sim, Covid-19. sim. Então, a da cloroquina e hidroxicloroquina, a gente hoje já tem um pouco mais de estudo, né? Mas ainda é polêmico, né? De usar ou não. Então, atualmente, eu não recomendo para os idosos, né? E outras terapias que estão em estudo, né? Azitromicina, ivermectina, o Anita, agora a dexametasona, né? Na dose baixinha, nos pacientes mais graves. Então, acho que tudo isso é individualizado, né? Cada paciente idoso precisa ser analisado e decidir junto, né, de acordo com as evidências que a gente tem, com os níveis de evidência, o que familiar e paciente optam por fazer, né? Então, não dá para a gente dizer qual é o tratamento mesmo eficaz e comprovado, com eficácia e estudo randomizado certinho, a gente ainda não tem para nenhuma idade, né? Então, o tratamento basicamente é de suporte, né? E tratando as complicações. Agora, eles até perguntaram aqui a questão do dexametasona. Essa dexametasona em dose baixa talvez é o primeiro que tenha trazido aí uma luz Isso. maior e acho que a partir daí a gente É, deve é começar a o. vir todos desse estudo, né, do estudo Recovery, que é do Reino Unido. Sim, a E gente ficou bem feliz, né, com esse estudo, bem esperançoso para que tenha bons resultados de fato, né? Mas ainda é cedo, né, para a sim, não, gente sim. comemorar E muito. aí você falou uma coisa boa que eu acho que isso é fundamental. Acho que tipo, todos esses pacientes têm que ter um acompanhamento médico, né? E aí Isso. eu ia te falar outra pergunta. Aí, como para os idosos a gente deu essa recomendação, fique em casa, fique em casa, fique em casa. As pessoas estão com medo de ir ao hospital. Como é que fica isso? Tanto para a Covid quanto para outros sintomas. Não é porque o idoso está em casa que ele não vai infartar, não vai ter AVC, né? Vai continuar tendo Exatamente. os outros sintomas. Isso. E aí, para as duas situações, o que que você tem recomendado para esses idosos? Então, na verdade, a recomendação a gente não vai, não ir ao hospital à toa, né? Na verdade, nunca, mas agora principalmente não ir à toa, porque tem o risco da infecção, né? Agora, aqueles pacientes que estão com suspeita, né, da Covid e estão apresentando uma forma leve, eu também não oriento ir para o hospital, né? A gente faz o exame em casa, identifica a doença, mais para poder também fazer o isolamento correto dentro de casa, dentro dos familiares e cuidadores, mas na, na maioria dos casos não ir para o hospital, né? A não ser que tenha um quadro mais grave, né? Exatamente o que a gente falou, da saturação ficar mais baixa. É muito importante. E um problema enorme que a gente tem tido é pacientes que têm outras doenças, né? Fazem AVC, que tem dor no peito, né? Possivelmente infarto. Muitos pacientes, ou a maioria deles, não querem ir para o hospital. Então, é questão de Sim. conversar bastante, né? Explicar os prós e os contras, né? Assim, eu tive alguns pacientes que deram um trabalho nesse sentido, né? De eu indicar uma internação ou uma ida à emergência para fazer algum exame específico e a família se negar a levar e o paciente também se negar a ir. Então, tem que ter uma conversa com calma para que tudo fique bem entendido para poder a gente tomar as decisões certas, né? Assim, tem vários estudos mostrando como a quantidade de admissões por infarto, como diminuiu, né? Claro que tem outro lado também, né? Das pessoas estarem mais em casa, menos estresse, menos riscos, né? Externos, Uhum. né? Mas muitos pacientes estão deixando de se tratar para com medo, né? Por conta do medo de, sair de casa ou de ir para o hospital, principalmente.
Então, Eu acho que até você falou vocês bem, falaram né? É exatamente vocês isso. falaram O paciente tem que continuar, né, indo com necessidade, né? Na verdade, talvez antes a gente exatamente. tivesse muita indicação, às vezes, de procurar uma emergência por não estar. E aí acho que você ia falar da live de semana passada, da cirurgia, né? Que a gente Isso, tem que eu manter a assisti. cirurgia para o câncer, né? Porque não tem como você Exatamente, né? Você tem um evitar a diagnóstico de doença. câncer, não tem como você não operar ou não se tratar, né? Ou se você está sentindo que tem alguma coisa diferente no seu corpo, né? Algum sangramento, alguma dor diferente, você não pode ficar em casa sem ter um suporte médico próximo, achando que você vai evitar o Covid, né? Enfim, e aí você acaba tendo uma complicação séria por outros tipos de doença, né? Assim, agora Niterói tem começado a abrir, né, mais, né? A gente tem visto um fluxo maior, as pessoas até comentaram aqui que estão vendo já uma quantidade maior de idosos na rua e como em qualquer lugar, sempre que se afrouxa um pouquinho essas medidas de restrição, os casos eles sobem um pouco, né? Não vai ser aquela explosão Isso. como foi no início, mas a gente vai ver ainda realmente alguns casos. E Isso, aí, e pode falar. não, e assim, engraçado também essa questão da gente ver essa diminuição dos casos, né? Que isso demorou muito para aparecer, né, nos números, né? A gente viu no hospital isso no meio de maio e a gente acabou que só conseguiu ver agora, né, nos últimos dias, Sim, sim. enfim, mídias e reportagens, né, mostrando que de fato isso caiu, porque a gente tem esse atraso mesmo na passagem de números, né, na chegada desses números no Ministério da Saúde. Então, hoje a gente está vendo uma taxa de ocupação de leitos bem menor, né, uma situação bem mais tranquila, não tranquila a ponto da gente, né, enfim, acabar com a quarentena de todo modo e liberar os idosos para sair na rua sem nenhum critério. Até porque o vírus ainda continua circulando, né? Mas nos dá uma tranquilidade grande, né? Saber que tem vaga no hospital, em que nenhum paciente vai ficar sem atendimento. Então, isso gera uma tranquilidade, né? E eu acho que isso é legal que você falou também, a gente passar essa ideia para as pessoas, né? Porque o óbito que está sendo computado hoje, provavelmente esse doente estava aí há 3 semanas internado no CTI, então a contaminação dele foi há um mês, na verdade. Isso. Então, são números que não se falam diretamente, né? Igual você falou, realmente, às vezes a gente vê uma diminuição de casos e essa diminuição de óbito ela vai ser só lá na frente, e aí para algumas pessoas causa realmente essa confusão. Um número não acompanha o outro. E aí eu ia entrar em outro ponto, né? Dentro dessa questão de lockdown, quarentena, o governador de Nova York, em abril, ele comentou que 66% dos pacientes hospitalizados lá em Nova York estavam em casa, e no estado de Nova York também, eles tinham que 1/3 das mortes em idosos eram provenientes de asilos. E aí ficou aquela questão, então ficar isolado não funciona muito. Mas aí o que eu ia falar é o seguinte com você, a gente consegue isolar totalmente o idoso? Acho que a gente não consegue isolar ele bem sem pandemia, né? Como é que É é isso? difícil, né? O que que a gente pode fazer dentro do isolamento do idoso? Até onde vai? Como é isso? Como você vê essa questão? Então, o idoso também depende de como é o idoso, né? Se é um idoso robusto, se é um idoso frágil, se ele tem cuidador, né? Então, os idosos que têm cuidadores, por exemplo, a gente não consegue isolar de fato, né? Assim, os cuidadores Sim, sim. precisam continuar trabalhando e dando suporte para a família, né? Cuidadores, enfim, contratados, né? De enfermagem, técnico de enfermagem, a gente não consegue fazer isso. Então, não tem como orientar que o idoso fique em casa sem esse suporte, porque a consequência vai ser muito pior, né? Então, na verdade, tudo o que é possível dentro de cada estrutura familiar, né, Vitor? Então, alguns Sim. pacientes a gente consegue isolar mais, né? Tem algumas famílias que estão trabalhando de casa, por exemplo, que não saem para praticamente nada. E esse idoso está mais protegido.
e outras famílias onde o idoso mora, às vezes, com filhos, né, que estão saindo para trabalhar, netos que estão saindo para trabalhar. E, sem dúvida, ele fica mais exposto, né? Então, a questão desses que moram, né, na casa das pessoas, né, junto com o idoso, fica mais difícil. Agora, aquele idoso que mora na sua casa, né, ou mora só o casal de idosos, né, o que a gente puder fazer para isolar na questão de evitar visitas, né, visita de neto, né, visita de familiares, de amigos, de vizinho, aquela descer para conversar lá embaixo, isso tudo a gente recomenda por enquanto, né? Não fazer, esperar mais um pouquinho. Acho que a gente está numa tendência de melhora, mas a gente ainda tem que ter um pouco de cautela nas orientações. Igual você falou, realmente tem que individualizar e tem casos onde a gente não consegue executar assim muita mudança. Eu, por exemplo, tive uma paciente que terminou a quimioterapia mês passado e ela na sexta década de vida, se não considerada ainda uma idosa, mas fazendo quimioterapia para um câncer de mama e mora com 3 filhos adultos jovens e os 3 de profissão essencial, né? Então, que É. estavam indo para a rua todo dia trabalhando, alguns às vezes até podendo ter contato com pacientes com a Covid. Então, ficava basicamente inviável você isolar uma pessoa que teria uma indicação de ficar isolada. Então, realmente é bem complexo. E aí, esses pacientes idosos, a gente tem dificuldade de isolar, e o paciente, por exemplo, é idoso e que está em tratamento oncológico, então tem mais um problema ainda. Como é que você lidou com isso? Como é que você viu os nossos pacientes aí em Então, conjunto fazendo o tratamento? Tinha que estar isolado em casa, mas tinha que sair para fazer o tratamento. Como é que então, foi a orientação? primeiro ponto é dos pacientes que estão fazendo o tratamento de forma ambulatorial, né? O paciente que está em casa vai fazer seu tratamento na clínica, faz a quimioterapia, a radioterapia e volta. De modo algum, a gente orientou interromper tratamento, né, oncológico, né? A orientação era, de fato, só sair para fazer o tratamento oncológico. Mas a gente não pode esperar, né? O câncer não espera, então ele precisa continuar. Agora, aqueles pacientes que por acaso tem que internar, né? E aí eu passei visita neles no hospital. Uhum. E o que chama muita atenção é o medo, né? De todo mundo, né? Dos familiares que estão juntos, né? Todo mundo super preocupado, querendo alta precoce, alta o quanto antes, né? Um clima mesmo de muito medo. Mas dos nossos pacientes, assim, deu tudo certo, né? Então, a gente não teve nenhum caso de paciente da Oncomed, né, internado, que teve alguma complicação mais séria por conta do Covid. E e os contatos, por exemplo, já que a gente tem, falando disso, né, famílias que têm pessoas que precisam sair, uma vez que teve o contato suspeito com o idoso, o que que você tem indicado? Vai já fazer um exame? Esse paciente ele fica isolado, a gente monitora o sintoma. Você está dizendo Eu tenho percebido que está mais fácil da gente fazer exames agora, né? isso, Já tá. está já tá mais fácil o fluxo. No início tinha uma dificuldade maior. Aí o que que você tem recomendado? Fica 14 dias isolado ou já consegue fazer um exame, diminuir um pouquinho esse Então, você isolamento? está dizendo no sentido do paciente idoso ter contato com algum caso positivo, né? Isso, algum caso positivo. Então, Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um casal que a esposa é minha paciente, eles moram juntos, são 2 idosos, e aí o vizinho de porta, um idoso também teve Covid. E aí, isso aí até estressou eles um pouco, como é que eles iam fazer, que era um vizinho de porta, que cruzava ali, iam então, pessoas que entravam e saíam da casa dele. Como é isso? Então, isso depende também da intensidade do contato, né? Assim, um vizinho de Uhum. porta, ele não deve estar dentro da casa dele, não deve ter contato próximo nenhum. Pelo menos essa é a orientação na quarentena, né? Tem que ver se ele está seguindo. E outra questão é do paciente que tem contato domiciliar, por exemplo, com caso positivo, né? A gente já tive alguns Uhum. pacientes.
Então, por exemplo, nesse paciente que teve contato domiciliar e que está assintomático, a gente espera um pouco, né? Pelo menos uns 3, 5 dias para ver como fica. E a maioria dos pacientes também quer fazer, né, o teste. E hoje a gente consegue fazer o PCR, né, nos laboratórios, né, particulares Sim, e sim. ter uma ideia disso, né? Tá bem mais fácil, Então, né? Antes a gente tinha uma para alguns, dificuldade de... hoje, assim, nas últimas semanas, eu tenho solicitado mais exames, né, de PCR com mais facilidade. Eu acho que isso tem ajudado, né, porque a gente consegue isolar melhor os casos, né? Então, antes a gente pode até orientar, né, o familiar, olha, você tá com esse pouco sintoma, né? Isso pode ser Covid, é melhor você não ir na rua. Mas é diferente quando você tem um teste positivo e fala assim, olha, você tá com Covid, apesar de estar com poucos sintomas. Então, você precisa ficar em casa, você precisa ter cuidado com seu marido, ficar em quartos separados, né? E separar a louça e, enfim, todas essas orientações, higiene de mão em casa, tem que ter cuidado quem é que vai cozinhar. Quando o paciente já sabe que tem, fica muito mais fácil, né? A gente poder seguir esse isolamento mais certinho. E aqui teve um comentário da Fernanda Picorelli, que nem sempre o isolamento é para o idoso do ponto de vista, acredito eu, da saúde mental, né? Uhum. E aí, a minha pergunta é o seguinte: você viu alguma estratégia ou alguma tecnologia, algum projeto que teve mais sucesso para diminuir esse isolamento social dos idosos, que tenha chamado a atenção, que você Então, destaque assim, o que que eu, você viu o sem que que as dúvida, pessoas inventaram que foi útil nesse período? então, sem dúvida, né? A questão da tecnologia tem ajudado muito, né? Então, de videoconferências com a família, né? Telefone, ligações, isso tudo ajuda demais, né? Isso, alguns idosos, assim, eles acham que o familiar teve lá quando a gente faz uma ligação por vídeo, né? Então eles se sentem mais acolhidos, menos abandonados, né? Porque fica uma sensação de abandono, né? Daquele idoso que está morando longe e a família que sempre visitava, de uma hora para outra, para de visitar. Então, acho que toda essa questão digital que a gente teve, né, está tendo, né, durante essa pandemia, ajuda muito. E isso que eu falei da gente fazer, de ter grupos também de estimulação, de atividades, isso também são estratégias bem legais, né? Ajuda a preencher o dia do idoso, ajuda a estimular, então a gente tem menor risco de delírio, né? Então, essas são as questões principais, né? A questão do idoso às vezes ter dificuldade, né? Com a questão de Da eletrônicos, né? tecnologia. Da tecnologia. Então, alguns pacientes conseguiram ultrapassar essa barreira, né, na pandemia, para poder interagir melhor, né, com a família. E alguém foi lá e explicou como faz, né? Então, isso ajudou muito. Perguntaram aqui também, aproveitando que a gente está falando de idosos, perguntaram aqui sobre qual a idade certa para procurar um geriatra. Eu já Ah, sei a sua resposta, né, que eu acompanho isso nas redes sociais, mas aí vamos aproveitar só falar um pouquinho disso, né, do que faz um geriatra, então, e a partir de que idade, ou se não tem idade. Fala aí um pouquinho disso para a então, gente. na verdade, não tem essa idade certinha, né, de quando procurar um geriatra. Na maioria dos casos, o geriatra costuma acompanhar a partir dos 40 anos, né, que é quando ele começa a fazer a prevenção das doenças mais importantes, né, e vacinas, orientação de acordo com o risco familiar, né, das doenças específicas. Então, o que é o geriatra, né? O geriatra é aquele médico que vai te acompanhar no envelhecimento, né? Então ele vai entender tudo que a sua família tem de risco de doença, vai entender você, vai saber te orientar em cada situação, vai saber todos os remédios que você usa, vai organizar todos os especialistas que você frequenta, né? Porque às vezes a gente tem um paciente usando o mesmo medicamento com nomes diferentes, prescritos por especialidades diferentes, em que ninguém senta para ver o que ele está usando de remédio. Então, às vezes está usando remédio demais, remédio sem necessidade, ou o que a gente chama de cascata, né, de remédios,
que ele está usando É, um remédio para tratar o efeito colateral de outro medicamento que o médico prescreveu, e aí vai a lista crescendo, a polifarmácia, e quando a gente vai ver, chega o idoso com 15 medicamentos, uma prescrição confusa, que ele não consegue nem te explicar direito quais são os remédios que ele toma. Então, o geriatra organiza isso tudo e faz uma seleção, né, do que de fato precisa continuar, o que, que a gente pode interromper, o que, que ele está apresentando de efeito colateral, né? Então, na verdade, é uma análise completa, né, que a gente faz do paciente. Então, é não, isso. não, isso é super importante a gente trazer isso. Eu vejo também muito disso, né? Às vezes o paciente está tomando vários remédios, não sabe o porquê, e às vezes os que são importantes, os nossos, às vezes eles não prestam atenção, deixam, pulam dose, então a gente tem Exatamente, assim, essa. o paciente está usando um remédio que é para pressão e que causa edema na perna. Aí vai em outro médico, o médico bota um diurético para o edema na perna. Aí o diurético faz a confusão mental porque desidratou. Então aí vai uma cascata, né, de eventos iatrogênicos, né? E a gente falou da parte pulmonar, né, da reabilitação pulmonar desses pacientes idosos que tiveram Covid. Você tem visto assim mais alguma sequela? Você acha que a gente ainda tem que manter o isolamento dessas populações vulneráveis, dos idosos, porque a gente pode ter uma contaminação ainda dessa população e mesmo se não desenvolver uma forma grave, podem desenvolver sequelas. E aí, Então, você tem visto isso? Então, não tenho visto sequelas, né? Sequelas pulmonares de pacientes com Covid. Os pacientes, em geral, eles se recuperam completamente, né? Como uma infecção, uma pneumonia viral. E aí não tem essa questão de sequela. Por enquanto, né? Claro que o que eu sempre Uhum. falo do Covid é uma doença que a cada dia é uma novidade na literatura. Então, a gente tem que acompanhar tudo diariamente para saber o que está saindo de notícia para poder tratar os pacientes da melhor forma, né? Então, assim, mas por enquanto a gente está vendo que é uma recuperação completa. E até quando, dentro ainda dessa questão do isolamento, até quando você acha que as pessoas vão ter que manter esse isolamento dos idosos? Ou se alguns idosos já, a gente já vai conseguir ver os pais, ver os avós? Como é que está essa situação? O que você enxerga disso? Então, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quando que isso tudo acaba, que a gente pode voltar para a vida normal e encontrar nossos pais, né? Eu, por exemplo, estou morrendo de saudade dos meus pais, eu não vejo eles desde março. Então, difícil, né? Mas, assim, o que a gente tem visto também em outros países, né? Que com a diminuição da circulação do vírus, né? Mesmo antes da vacina, a gente tem um pouquinho mais de liberdade, tá? Para poder visitar ou para Uhum. circular em pequenos grupos, né? Então, a gente vê alguns países que eles orientam escolher tantas famílias para você ter um convívio mais próximo, né? Para poder diminuir o isolamento progressivamente. Então, eu acredito que isso também vai acontecer aqui aos pouquinhos. Eu acho que a gente, como eu falei, a gente está num bom caminho, a gente está numa curva de melhora, né? Numa curva descendente. Então, muita gente perguntando também se acha que vai ter um novo pico, né, da doença. Eu até acredito que sim, né? Eu acho que não vai ser tão grande como o último, né, o primeiro que a gente teve, mas acho que a gente vai ter ainda aumento e diminuição de caso, aumento e diminuição seguidamente, né, até a gente Uhum. conseguir a vacina, né? Então, eu acho que, assim, esperando mais um pouquinho, né? E dependendo também da família, né? Um paciente que tem familiar que está em situação de muita exposição, profissionais de saúde, né? Para visitar idosos, vai ter que esperar um pouquinho. Talvez seja a população que vai ter que esperar, acho que um pouquinho mais de tempo, justamente para que o restante da população se imunize, né? Acho que quem mais vai se beneficiar de ter Isso. uma imunidade em larga escala são os vulneráveis. Talvez esses tenham que ficar um pouco mais restritos até a gente desenvolver outros, né? Uma imunidade maior, vamos dizer assim. Aí teve uma pergunta aqui também, que eu achei interessante, que é qual o percentual visto de assintomáticos entre os idosos?
se você tem visto mais ou menos como ocorre aí nos jovens, que tem grande parte que acabam Então, ficando isso, pré-sintomáticos, né, ou assintomáticos. a maioria, na verdade, é oligossintomático, né? Poucos sintomas. Então, sintomas leves de quadros respiratórios, coriza, um pouquinho de tosse, é o que a gente tem visto na maioria dos pacientes, mesmo os idosos. Até colocaram aqui uma observação, a gente está falando disso. Já saiu um decreto hoje que esse ano não voltam às aulas. Hoje ainda não vi que estava em atendimento. Isso, Até agora eu ainda vi. não vi não Então, vi eu esse vi, mas decreto parece que ainda. ainda não é um decreto de obrigatoriedade, não, né? É uma autorização do MEC, na verdade. Então, ainda tem que esperar um pouquinho também para ver o que vai acontecer Isso. nas escolas, né? E por acaso eu estava atendendo uma paciente, até uma paciente jovem, mas tem um filho de 4 anos, e aí fez uma quimioterapia antes da cirurgia, operou a mama, e aí agora ela precisa complementar com mais 8 ciclos de quimioterapia. E aí a pergunta dela para essa foi, para mim, né, foi essa. Ah, eu estou com um filho de 4 anos que talvez volte para a escola agora. O que que eu vou fazer? Aí eu falei, olha, eu acho que ele vai perder um semestre, porque senão É, você não vai ter uma condição aí que ela tem um tratamento que ela não pode deixar de fazer, né? Até por uma questão então, de vida, eu tenho filho e o também, filho né? vai estar assim disposto. E alguns pais, né, dos amiguinhos, né, das crianças, têm comentado exatamente isso, né? Que não vão levar as crianças esse ano para a escola, né? Mesmo que volte, vão optar para continuar o ensino à distância. Mas vamos ver, né? Eu acho que ainda tem um caminho aí pela frente para poder decidir isso. Que imagina colocar uma criança aí de 4 anos para ficar isolada, lavar a mão de Não, hora em hora, impossível. isso é É, impossível, né? Então, realmente, e eles acabam sendo um vetor que não desenvolve a doença e às vezes é mais difícil ainda de identificar, né? Aí tem exatamente. uma pergunta aqui da Fátima. A Fátima é paciente nossa. Minha mãe tem 78 anos e é fumante. E aí ela pergunta se os riscos ou cuidados seriam maiores, né? Teria mais riscos e se isso demandaria, pelo que eu entendo a pergunta dela, cuidados diferenciados. Então, o fumante também depende do grau, né? De quanto que ela fuma, quanto tempo, de qual dano pulmonar que ela tem. Então, isso varia, né? Mas, assim, em geral, uma paciente de 78 anos que deve fumar há bastante tempo, deve ter, né, um quadro de DPOC já instalado e tem um risco maior, né? De fato, contrair a doença e a sua forma mais grave. Então, é caprichar mesmo no isolamento dela e das pessoas que estão ao redor, né? Que é o que a gente falou. Todo mundo que está em contato com o idoso tem que ter um super cuidado, né, na hora de tudo, né? Até na hora de sair na rua, de ir ao mercado, tem que lembrar que se por acaso ela contrair a doença, vai acabar contaminando um idoso em casa e vai ter um risco maior, né? Uma doença que tem uma chance maior de complicar. E aí já fizeram outra pergunta aqui, esse dor no estômago e diarreia são sintomas. A gente acabou falando, né? Mas aí, Sim. que são várias apresentações, se quiser falar um pouquinho disso também. Não que podem ser, né? Não que são, né? Podem Isso, ser, acho que tem uma exatamente. Podem diferença. ser, podem, né? Pode ser diarreia, uma dor no estômago, quadro de vômito também já teve, né? Então, uma variedade muito grande de sintomas gastrointestinais podem, né, representar o COVID, mas na maioria das vezes não são, né? Então, isso que é importante também. O paciente também acha que tudo é COVID e fica, né, nessa situação de estresse muito grande. Então, sempre conversar com o seu médico e seguir as orientações, né, ter uma referência para esclarecer todas as suas dúvidas quando você precisa é muito importante, né? E nesse momento de quarentena, né, em que inclusive alguns médicos não estavam nem atendendo em consultório, né, e todo mundo com medo de ir para o hospital, ter um médico de referência, né, para quem você possa se reportar sempre, foi muito importante. Essa questão de sintomas, assim, acho que tem questões que ajudam, né? Por exemplo,
A gente teve uma paciente que ela começou a apresentar um quadro compatível aí com uma síndrome gripal, mas aí 2 dias depois a mãe apareceu também com síndrome gripal e diarreia. E aí foi mais fácil, né? Estava naquela época que era difícil fazer Exatamente. os exames e morava com a mãe. Bem, aí agora está com 2 sintomas iguais e uma das pessoas tem diarreia, bem, aí já não é mais uma gripe. A gente já tinha isolado, né? Na verdade já estava com a suspeita de Covid, mas aí ajudou meio que a fechar o diagnóstico, né? E a, e a mãe Sim. teve diarreia e teve a perda do olfato, anosmia. Então Então isso, aí já ajudou isso mais, ajudou né? bem a fechar, ajudou a fechar bem. A gente tem mais 1 minuto e 50 aqui pelo Instagram, então passou bem rápido essa live aqui, acho que foi uma das lives que passou mais rápido aqui, acho que a gente passou Que bom. por vários pontos. Bastante E coisa para aí, falar, né, Vitor? eu, que- assim, eu queria te agradecer imensamente aí pela presença. A gente até tentou conversar mais, né, antes para fazer uma interação maior, mas assim, a rotina agora com essa questão aí do Covid, tudo que Isso. envolve isso está Foi bem, no bem improviso, complexa. deu tudo certo. Mas aí eu vou te agradecer muito pela presença e você fica à vontade, tem 1 minuto Obrigada. para você falar um pouquinho Obrigada a aí e fazer o vocês. encerramento. Isso. Queria agradecer de novo o convite, né? Fiquei muito feliz de participar aí com vocês. Então, que qualquer coisa que vocês precisarem, né? Estamos aí. Espero ter esclarecido um pouquinho as dúvidas, né? Dos pacientes, né? De todo mundo que compareceu aí. E é isso. Boa noite para todo É, mundo. na próxima quarta, então, dia 24 de junho, nós vamos ter uma live sobre atividade física em tempos de pandemia. E o Pedro Cerqueira, que é professor de educação física, vai falar de tudo que a gente precisa saber para agora e para o retorno aí à vida normal, de como a gente voltar à atividade física, que é muito importante, né? A atividade física aí é uma atividade que previne aí diversas doenças, né? Ela Isso, diminui muito vários importante fatores mesmo. de risco